Shalom Adonai. Estamos aqui na terceira aula, o terceiro bloco de aula, que nós estamos tendo aulas voltada ao tema do pentecostalismo, do movimento pentecostal e, claro, da teologia pentecostal. Nesses primeiros blocos de aulas, estamos trabalhando na questão do aspecto histórico, dando mapeamento histórico e historiográfico, né? E histórico-geográfico desse desenvolvimento e desse propulsar nascimento do contexto da teologia pentecostal e, claro, do movimento pentecostal, principalmente do movimento pentecostal. E a partir lá da próxima aula, da quarta aula, aí já estaremos entrando de uma forma mais estrita aos aspectos teológicos, né, da teologia pentecostal, concernente ao que defende, concernente ao desenvolvimento hermenêutico, à percepção e à inserção do contexto pentecostal no âmbito teológico e qual que é a perspectiva do desenvolvimento teológico, e aí vamos usar obras históricas e fundamentais para nós termos essa percepção, que é justamente a do Donald Dayton, tá? E mais tarde vamos entrar também no experiência hermenêutica, autoridade bíblica e hermenêutica pentecostal, justamente lá do Gutierrez Fernandes e lá do Kenner Terra e outros livros que nós vamos usar aí e vai ser norteador para nós podermos apresentar para vocês um grande bloco, um grande conteúdo sobre a teologia pentecostal. A nossa proposta é chegar aí a uns 25 a 30 vídeos sobre a teologia pentecostal, aonde poderemos alcançar um bom desenvolvimento de conhecimento sobre este assunto. Hoje vamos iniciar falando sobre o desenvolvimento, a atuação de Charles Farran. Charles Farran, que nós já falamos que ele é oriundo do movimento metodista, certo? Ele é um batista que ele vai alcançar influência ou vai ter um encontro com o movimento pentecostal através do movimento metodista, o metodismo, né? Do movimento de santidade, e com isso ele é impactado no ano 1900 por este movimento. Ele desenvolve e funda uma escola bíblica, vamos dizer assim, totalmente com a visibilidade, o prospecto pentecostal, e ao regressar para a sua cidade, para a sua região, ele vai justamente focar que essa escola bíblica dele venha ter um norte a partir da teologia lucana, a partir do desenvolvimento, da abordagem de Atos dos Apóstolos, da glosolalia, a grande ênfase da glosolalia, das línguas estranhas repartidas como de fogo, como Atos 2 está descrevendo. Também vai trabalhar muito a questão da ênfase no batismo com o Espírito Santo. Os alunos, praticamente todas as aulas de Charles Farran têm um culto ao iniciar a aula ou findar a aula, com a ênfase na oração para o recebimento do poder do Espírito Santo. E com isso, numa daquelas noites, né, de aulas impactantes sobre o poder, sobre o mover do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, nas primeiras horas do século XX já, um aluno com o nome de Agnes Osman começa a falar outras línguas, começa a ser impactado pelo poder do Espírito Santo e começa a falar em outras línguas em meio ao período da aula. E esse mesmo Farran, ou mesmo aluno Farran, de Farran, ele vai ter uma experiência ainda mais impactante, e depois isso vai, vamos dizer assim,
envolver outros alunos, e durante 5 anos seguintes as aulas de Farham são totalmente, vamos dizer assim, impactadas pelo poder do Espírito Santo, e vão dando um grande start, né, um grande sentido à fé apostólica, com o prospecto e a perspectiva, com a ênfase principalmente do poder do Espírito Santo derramado sobre os alunos, tá? Sobre os alunos que aprendiam sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, e recebiam nas mesmas aulas o poder do Espírito. Então era uma escola bíblica com grande ênfase na fé apostólica, na fé pentecostal e em Atos dos Apóstolos, mas com a evidência, claro, de os alunos serem impactados pelo poder do Espírito Santo e saírem das aulas revestidos do poder do Espírito. Tá? Então, esse foi um grande impacto que ocorreu na cidade de Topeka, em Kansas City, né? Onde, vamos dizer assim, o movimento pentecostal moderno tem início a partir da pessoa de Charles Farham. O pentecostalismo clássico, então, ele, vamos dizer assim, que ele tem um grande desenvolvimento entre a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? São as duas nações propulsoras desse pentecostalismo clássico, que vai ter ênfase na intensidade do poder do Espírito Santo. E em 1905, então iniciando o século XIX, Farham ele vai mudar o seu instituto bíblico para Houston, e onde grandes manifestações carismáticas começam a ser desenvolvidas no estado do Texas, ao sudoeste do estado do Texas, e os 4 princípios defendidos pelo movimento da santidade são o que é ensinado, o que professa, o que defende, ou o credo teológico do Instituto de Farham, que é justamente a salvação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Cristo, baseada na intervenção e no agir do poder do Espírito Santo. A evidência inicial desse movimento pentecostal promovido por Charles Farham no seu instituto na região do sudoeste do Texas é justamente o falar em línguas, o impactar do batismo com o Espírito Santo sobre todos os alunos, tá? Então, justamente Farham, ele era, vamos dizer assim, ele tinha um prospecto racial, porque ele era um racista, mas um racista que se converte, um racista que é impactado pelo poder do Espírito Santo. Ele era uma pessoa que tinha uma vida totalmente, já depois do impacto do poder do Espírito Santo, uma vida totalmente absorvida pelo poder e pela fé pentecostal. Ele vai aceitar, e vai ser uma grande quebra de paradigma dentro do contexto do Texas, principalmente, que é um estado que era um estado com bastante prospecto racial. Ele vai aceitar um aluno oriundo de uma igreja batista negro, né, de raça negra, que é o William Seymour, e o William Seymour, com a condição de participar das salas, e em 1906 ele começa a assistir e participar dessas aulas, e com isso ele é totalmente impactado com o ensino sobre o poder do Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, é totalmente evidenciado na vida dele o dom de línguas, o falar em línguas, né, como a evidência do batismo com o Espírito Santo. E mais tarde ele vai então ser aquele que vai promover ou introduzir uma igreja na região ali justamente de Kansas City, justamente ali na região já da Rua Azusa, na região de Los Angeles, né? Já agora indo já para Los Angeles, saindo ali de Arkansas, mas indo já para Los Angeles. E em Los Angeles, Seymour
vai iniciar com o movimento pentecostal em reunião na sua própria casa, onde as pessoas se reuniam para orar e louvar a Deus e, claro, receber o poder do Espírito Santo. E mais tarde, pelo crescimento e pela rua toda está sendo impactada, eles vão alugar um salão em Los Angeles, que justamente ficava localizado na rua Azusa, e ali era um depósito totalmente abandonado que eles recondicionaram, e esse depósito torna-se um templo, e esse templo é o primeiro templo de grande impacto pentecostal em Los Angeles e de grande impacto do movimento pentecostal, que se denomina o templo vai se denominar Apostolic Faith, ou seja, a fé apostólica, tá? A igreja da fé apostólica. E com isso vai a missão da fé apostólica, né? Apostolic Faith Gospel Mission, ou seja, missão da fé apostólica. Então, com isso ele vai em 1906 dar início a esta grande missão, a este grande templo, sendo totalmente absorvido por milhares de pessoas e sendo impactado a cada culto, a cada reunião, com as pregações que eram pregações totalmente voltadas para o poder do Espírito Santo, para a santificação como uma obra concreta da ação do Espírito Santo, pela justificação pela fé, pelo batismo com o Espírito Santo, com a evidência em falar em línguas, com a cura divina, com a oração e com o arrebatamento pessoal das pessoas chegando ao estado do êxtase ao receber o batismo com o Espírito Santo, e, claro, com a mensagem escatológica do arrebatamento pré-milenar ou pré-tribulacionista e pré-milenar, certo? Que era a defesa do arrebatamento de Jesus Cristo breve voltará para levar junto com ele um povo santo, né? E que era essa a mensagem, ou o tema, ou o sentido da mensagem escatológica desenvolvido, difundido pela missão da fé apostólica, dirigida e conduzida por William Seymour, tá? William Seymour, que é um precursor, que também é um seguidor do movimento de santidade, mas porém agora vai ter a sua própria, vamos dizer assim, proposta oriunda desse movimento dentro da sua própria missão e dentro do seu próprio templo, com uma ênfase maior no batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas e também no movimento de cura divina. Tá? O William Seymour tem essa grande importância, esse grande significado da missão fé apostólica, justamente na ênfase do batismo com o Espírito Santo, da evidência de falar em línguas e também justamente nas cruzadas de cura divina. Tá? Então, com o grande desenvolvimento, o grande avanço, a grande propulsão que esse movimento de Seymour está tomando na Rua Azusa e em todo o estado, e em toda a região da cidade de Los Angeles, e que está impactando toda aquele estado, automaticamente, o estado do Texas, automaticamente o que ocorre é que muitos pastores oriundos de outras igrejas, de outras denominações, de outras regiões da Europa, pastores da Inglaterra, da Alemanha, da Rússia, da França e até da América, são impactados e vêm para participar das reuniões de Seymour, estar junto, assistindo e participando das reuniões de Seymour. E há um grande, vamos assim, propulsor crescimento nas décadas de 20, da década de 1920 até 1930, tá? Então esse período aí desses 10 anos da década de 1920 até 1930 é uma explosão do crescimento desse ministério promovido pelo William Seymour, a missão da fé apostólica. A missão da fé apostólica, ela vai ser uma inspiração, vai trazer um legado
para esse novo pentecostalismo, tá? Mas ele vai ter bases no pentecostalismo clássico defendido pelos irmãos Wesley, tá? E que vai também, claro, ser a geradora das igrejas como Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Casa da Bênção, Congregação Cristã e outras tantas de origem pentecostal que depois nós estaremos tratando sobre elas em uma aula específica sobre o nascimento, o desenvolvimento dessas igrejas de ordem pentecostal oriundas do movimento da Rua Azusa. A teologia tem desenvolvida principalmente por essa teologia de cunho pentecostal promovida por William Seymour e que podemos retirar do legado deixado por William Seymour seria a doutrina mais voltada pneumatológica, uma doutrina com uma ordem mais fundamentalista, uma doutrina com um sentido mais voltado à santificação a pneumatologia, a soteriologia pautada na justificação e santificação, a escatologia fixando o arrebatamento da igreja e a pneumatologia fixando no batismo e os dons espirituais e o Espírito Santo sendo aquele que promove a santificação e que prepara a igreja para o arrebatamento, tá? Então o cristianismo pentecostal era um cristianismo que ele teve uma grande proporção na América do Norte, mas claro, depois ele vai ter um crescimento que vai alcançar a América Latina, vai alcançar a África, vai alcançar alguns países asiáticos e vai impactar, claro, os Estados Unidos, porque o trabalho desenvolvido pelo William Seymour é um trabalho que vai ter vai deixar um grande legado e que vai impactar as nações dentro do sentido da origem do movimento pentecostal. Então esta que era a aula que nós tínhamos para hoje nesses breves vídeos sobre o movimento pentecostal dentro do seu desse playlist no seu canal Rota da Teologia, playlist denominado Teologia Pentecostal.